Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você, querida e querido telespectador e rádio ouvinte. Gratidão pela sua companhia, por estar aqui conosco neste dia. Nesta tarde ou nesta noite, né? Quero mandar um abraço aí também para aqueles que estão lá nos bastidores, trabalhando para chegar essa programação para você. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ele, Tiago Soares. Olá, Tiago. Olá, Nando, família Feal, que bom estarmos juntos mais uma vez. Espero que essa união em família, Nando, traga um alimento espiritual, traga sustento, traga paz, traga alegria para nossa vida. Exatamente, Tiago. E a gente quer dar um recadinho falando que se você quiser ouvir ou assistir esse programa novamente, ou quiser passar para alguém, né, que a gente sempre fala, compartilha o programa. Tem pessoas aí pelo Brasil todo o Brasil, por todo o mundo, que, né, muitas vezes quer ouvir essa programação, quer assistir. Então, vá lá no YouTube, ó, coloque lá naquela busca. Portal Mundo Maior. Aí vai aparecer, né, um logotipo em cima, que é o símbolo do Portal Mundo Maior. Clica em cima, vai aparecer embaixo playlist. Clica no playlist e vai lá com o dedinho ou com o mouse. Você vai baixando até encontrar o Alvorada lá, os 700 programas mais ou menos que estão lá gravados, tá bom? No YouTube, para você. Muito bem, olha, eu disse aqui, né, que estamos com o Tiago, estamos com você, e hoje a gente vai trazer do livro Fonte Viva de Emmanuel, na psicografia querida do nosso Chico Xavier, o tópico 30, Educa. E aí, então, o nosso Emmanuel, ele costuma fazer um recorte, né? Ele faz um recorte lá na Epístola de Paulo, a primeira epístola, aos Coríntios, que é capítulo 3, versículo 16. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Isso disse o Paulo, né, Tiago? É muito lindo esse versículo, é muito famoso, né? Esse texto, e ele dá um princípio. Todos nós somos sagrados, não é, Nando? Deus está dentro de nós. Olha só como a gente enxergar Deus no coração dentro do outro, a gente acho que aprenderia a respeitar mais as diferenças, a respeitar mais a dificuldade do outro. Se Deus está lá, Nando, como é que eu vou querer esmagar o outro? Olha só. Exatamente, né? Então a gente tem que entender que amar a criação do nosso Pai, né? Todos nós fomos criados por Ele. Então, consequentemente, nós somos irmãos e sendo irmãos, a gente tem que se respeitar se a gente ainda não se amar, né? A gente tem que entender que o Deus que habita, que nem aquela lá, Namastê, né? O Deus que habita em mim saúda o Deus que habita em vós. Então a gente tem que entender que esse Deus está realmente, como Paulo diz, né, dentro de cada um de nós. E também aonde, diz o Emmanuel, na semente minúscula reside o germe do tronco benfeitor. No coração da terra há melodias da fonte. No bloco de pedra há obras-primas de estatutária. Entretanto, o pomar reclama esforço ativo. A corrente cristalina pede aquedutos para transportar-se incontaminada. Então, aí, Emmanuel vem numa sequência, usando metáforas, né, Tiago, nesse texto, para ilustrar para nós a presença de Deus, como a presença de também de situações como a semente minúscula, ela está lá residindo no germe do tronco benfeitor, porém a gente precisa o quê? Acionar. Então, é disso que o nosso Tiago vai falar aí, né? Acionar o Deus que existe em nós também, né, Tiago? Porque essa ideia é tão legal, Nando, assim, de da gente entender que existe algo divino em nós que precisa ser trabalhado.
Porque eu posso vir com a falsa ideia de que eu já estou pronto. Já que eu sou filho de Deus, já que eu sou criação de Deus, pronto, eu já tenho um espírito, eu já estou habitando um corpo, acabou. Estou pronto para viver a minha vida espiritual. Ou algumas pessoas pensam, já estou pronto para entrar na glória, para acessar o céu. E quando a gente olha no plano espiritual, fala, gente, quanto temos ainda que caminhar, né, Nando? Meu Deus, essa estrada ainda precisa ser percorrida ainda muitos e muitos quilômetros. Inclusive, Nando, olha que curioso, a doutrina espírita revela que há sentidos novos que precisam se desabrochar. A gente vê uma semente, ali daquela semente ter a árvore, troncos, frutos e um ser totalmente complexo partirá daquela sementinha ali, às vezes até de uma cor só, não é? Às vezes uma árvore de muitos perfumes, de muitas cores, de variadas formas, vai sair daquela minúscula semente, às vezes até de uma única cor. E o ser humano será, Nando, que não precisa alcançar esse estado policromático, vamos dizer assim, né? Sim, né? A gente tem, assim, Deus colocou em cada um de nós, e nós temos nuances aí, incríveis, né? Onde a gente pode explorar essa riqueza que o Pai colocou em nós, né? Ele fala aqui ainda, ó, a joia de escultura pede milagres do buril, também o Espírito traz consigo o germe da divindade. Então, veja aí. É, eu lembro que a ostra, né? Ela traz dentro dela ali, e ela ainda sente muita dor, e dessa dor e de estar dentro dela, aquela pedra, nasce o quê? Sai uma pérola, né? Que é uma joia, valorizada, né, Tiago? Eu tinha visto, pesquisado o que significava, porque o título é Educa, né, de hoje. E eu estava pesquisando, né, na palavra educação. E eu vi alguns pessoal aí de doutorado, de linguística, tudo estudando essa palavra, eles disseram assim que ela foi criada no começo para dizer um ensino, quando você ensinava uma criança, então ela servia para você dar um direcionamento para uma criança no início, né? Por isso que a educação, vamos dizer assim, deu origem foi usada inicialmente quando ensinava as crianças no começo. Aí criaram uma palavra só para isso, quando a gente instruiu uma criança. Mas ela quer dizer uma coisa mais profunda, é fazer a criança trazer aquilo que está no campo das ideias para o concreto, aquilo que está no mundo virtual para os atos dela. Essa é a raiz da palavra educa, Nando. Então, ponto de vista espiritual, quando a gente busca trazer concretude a essas virtudes do céu, essa algo de espiritual que está em nós, esse divino que está em nós, não é, Nando? Parece que a gente quer dar forma a Deus a todo momento. Por isso que Deus não espera que a gente haja com a sua maneira, a ponto de Jesus falar o seguinte: olha, fazer a vontade de Deus é a minha comida. Eu estou trabalhando, Deus trabalha, eu também trabalho. Então a minha comida é fazer a vontade de Deus. A todo momento Jesus não trazia para o mundo concreto, Nando, essa expressão divina. Então, na verdade, a educação é concluir esse processo de trazer à concretude aquilo que a gente aprende no campo das ideias. E isso, colocar em prática também, né? Colocar o que vem no campo das ideias, da imaginação, daquilo que a gente estuda, daquilo que a gente compreende, a compreensão, né? Aquilo que a gente entende, daquilo que a gente traz, né? Dos ensinamentos que a gente recebe, é colocar em prática, é transformar isso em alguma coisa que vai vir para o esteio da vida, que vem para o dia a dia, para o cotidiano. Isso que é importante, né? Deus, ele não só se manifesta nos templos, né? Ele não está só lá no templo que a gente frequenta, seja ele qualquer for a nossa denominação religiosa, ele se manifesta em nós, ele se manifesta na natureza, ele se manifesta no outro. E a gente precisa entender isso, né? Ele fala, Deus está em nós quanto estamos em Deus. Só essa frase aí, né, Tiago? Deus está em nós, quanto estamos em Deus. Exato, é a essência desse texto, porque é trazer isso para o campo. Por exemplo, assim, igual ele colocou antes aí da joia, né? Aquela pessoa não vislumbra, Nando, aquele objeto precioso, toda aquela arte que precisa ser trabalhada. Ele visualiza.
Ou mesmo, né, quando acho que foi Michelangelo, né, que teve aquela famosa expressão de que eu só tiro aquilo, eu já vejo a estátua, né? Ele já viu Davi ali naquele bloco de pedra, né? Ele só vai tirando, ou seja, ele trouxe do campo as ideias para o mundo concreto. E essa é uma etapa da educação. Você, vamos supor, você recebe um conhecimento, Nando, e você quer internalizar aquilo, e aquilo faz parte de você. Você nunca mais vai perder aquilo. Então você se educou, você realmente completou esse processo. Isso no campo espiritual, se Deus está em nós, Nando, você já imagina aqueles espíritos mais avançados que têm essa íntima ligação, até o André Luiz, ele vai dizer assim, Nando, que é uma conexão nem ele conseguiu explicar, nem os próprios mentores passando esse ensino para ele, não conseguiu explicar como seria essa junção dos espíritos superiores com Deus, mas há uma conexão tão profunda que nem as palavras humanas poderiam dizer como seria isso, né? Com certeza, né, Tiago? Não dá para a gente mensurar, né? A gente qualificar ou a gente quantificar. Deus está muito acima disso aí, né? Até eu estava pensando que Deus é tão grande, mas tão grande, que o universo é tão pequeno, mas tão pequeno. O universo e as suas nuances, né? Os seus desdobramentos, ou seja, o universo e a sua amplitude e também as suas dimensões, né? Né? As outras dimensões. Então, Deus é tão grande que tudo isso é tão pequeno, né? Imagina cada um de nós. E ele não deixa de estar em todos, né? Em tudo. Então, é uma grandeza, né? E a gente precisa, como você disse, se educar. Porque através da educação, através do conhecimento, mais a gente se aproxima dele, mais a gente consegue ativar em nós essa possibilidade de entender que ele está dentro de nós. Quer dizer assim, a gente sai vasculhando o nosso ser para entender que ele está em nós, né? Aí o Emmanuel fala assim: mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios, né? Dos milênios, né? Por isso a gente precisa de tempo, a gente precisa de reencarnações, a gente precisa de crescimento, de evolução, né? De educação, né? Esses processos educativos que a gente encontra numa reencarnação, né? Num planeta, por exemplo, de provas e expiações. Você já imaginou, Nando, a gente acreditar na nossa na nossa ignorância mesmo, né, na falsa compreensão de que em uma única vida alcançaríamos a virtude da paciência, em uma única vida alcançaríamos a virtude da sabedoria, e falamos assim: olha, Nando, me sinto habilitado, já acredito em Jesus, já me sinto habilitado a acessar o céu, a morada do Altíssimo, lá onde habita aquele que é 3 vezes santo, como diz o Velho Testamento, né? Santo, 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 em toda essa pureza. Você não acha que é muita pretensão da nossa parte, Nando, compreendendo, sabendo as dificuldades que nós temos? Por isso que a espiritualidade fala: olha, gente, prestem atenção, isso é um trabalho de milênios, não se preocupem, né? Não vai achando que a gente vai conseguir simplesmente porque é até bonito isso. Conversando com uma pessoa, Nando, ela disse assim para mim: olha, eu vejo aí as pessoas trabalhando no centro, tudo, né? Uma pessoa que está começando agora, Nando. Ela falou assim para mim: mas sabe, eu me sinto ainda tão pequena perto de toda essa grandiosidade do trabalho. Eu me sinto ainda, ela já vislumbrando esse algo novo. Falou assim: olha, pensa bem, Nando. É muito bom que um trabalhador se sinta pequeno, né? É saudável, mas ao mesmo tempo que essa humildade não pode paralisar os seus atos, não é? Então ela tem que saber dosar e saber diversificar. A humildade serve muito para a gente se colocar no nosso lugar, que ainda temos muito a percorrer, mas também, Nando, não pode paralisar as nossas atitudes, porque a gente já ainda na nossa pequenez já tem condição de oferecer ainda algo que pequeno, mas é algo santo, porque a gente vai fazer isso em nome de Jesus. E saber que se Deus está em nós, se tudo que foi criado por Ele, então a gente também tem pedaços de estrelas dentro de nós. E a gente tem que entender que a gente tem que fazer essa estrela brilhar, né? Vai levar um tempo para esse lustro, vai, mas esse lustro deve ter trabalho, sim, deve ter perseverança,
Sim, entender o nosso tamanho diante da grandeza de Deus, né? Porque Ele é muito maior, mas Ele acredita em nós. Então, será que nós acreditamos o tanto quanto Deus acredita em nós, né, Tiago? Será que nós estamos usando o caminho inverso? E aí ele fala aqui, ó, somente o coração enobrecido no grande entendimento pode vazar o heroísmo santificante. Então, é buscar essa nobreza de alma, de espírito, de dedicação de filho, né, Tiago? É porque, e você sabe, né? Você lembrou dessa de brilha a vossa luz, porque isso foi um comando de Jesus, né? Jesus pediu isso para mim, para você. Ele falou assim, Nando, ele olhou nos olhos da sua alma, ele disse assim, ó, que brilhe a vossa luz, você deve resplandecer. E o Emmanuel pegando esse gancho, Nando, e inclusive até um título do livro Pensamento e Vida, sabe qual que é o título? Educação. Aí ele vai explicar assim que, ué, a mente não tem os raios mentais? Se você se educar, você não, em tese você não vai ampliar esses raios mentais, você não vai estar realmente brilhando? E olha só, e vendo que esse trecho que você leu, Nando, que precisa ter um coração enobrecido, pensa comigo, amigo, aquela pessoa que se enche de conhecimento, mas é um conhecimento vazio, a gente cai lá naquela epístola de Paulo, no Coríntios 13, né? Já que nós estamos falando aqui de Coríntios, que fala assim: olha, ainda que eu entregue meu corpo para ser queimado, que eu faça toda a bondade do mundo, se eu não tiver um coração enobrecido, se eu não fizer aquilo por caridade, por um sentimento puro de amor, que vai adiantar, não é? Aí, então a gente acompanha e contempla aí na nossa sociedade, Nando, muitas pessoas cheias de cultura, mas a gente sente que é uma cultura de um coração vazio. E olha só que desperdício de tempo, não é? É, porque a inteligência, né, que também é algo que Deus colocou em nós para ser desenvolvida, ela às vezes desenvolve muito mais a questão, assim, racional, ela, né, acaba se desenvolvendo. Então a gente vê muitas inteligências no mal, né? A gente vê muitas inteligências que poderiam estar usando essa inteligência, usando essa ferramenta para, né, o benefício, porque se a gente nasceu no berço universal, não tem como a gente dissociar, né? Existe a dissociação, existe os campos de divisão, existe as comunidades, existem os planetas, claro, para uma evolução, mas nós somos todos irmãos, não tem como. A gente também não está aqui para viver isolado, a gente está para viver em, né, coletividade, mesmo no futuro com a coletividade universal, né, e de outros planetas, de outros seres, de outros planetas, né, isso um tempo vai chegar. Então, o que que a gente precisa ter, né? Olhar para o outro como o próximo que pode estar longe, que um dia estará próximo da gente, né? Aquilo que Jesus disse que ele fez e a gente poderia fazer mais, né? O que a gente precisa é coração enobrecido, como ele fala aqui, coração enobrecido para poder usar a capacidade que nós temos de inteligência, de raciocínio, né, de cultura que a gente adquire para poder utilizar de forma correta, né, Tiago? De forma como Jesus nos ensinou. Ele deu exemplo, né? A gente tem que deixar vazar esse heroísmo santificante, como a Emmanuel coloca. Você já imaginou, Nando, a sua encarnação ser rotulada como uma pessoa, um heroísmo santo, um heroísmo sacrificial? Você já imaginou uma coisa dessa, você eleger a sua vida corpórea? Ou ter pelo menos, né, esses momentos onde você veste essa roupagem mental de um heroísmo santificante. Você sabe que você está aqui também para colaborar com a salvação das outras pessoas. Olha só que bonito, você já imaginou como você se sentiria, partiria desse processo? É o que o Emmanuel está pedindo para gente. Uma pessoa que se educa de verdade, Nando, sabe o que acaba acontecendo? Ela não sente a necessidade de partilhar aquilo com as outras pessoas. Você pode ver, uma pessoa que tem realmente uma educação profunda, ela naturalmente ela é um professor, não é isso?
ela externaliza ou ela expande, né, o conhecimento até com muita alegria, com muito amor, que ele sabe, e todos nós passamos por vários processos, né, de educação e ainda estamos passando, e aquele que já passou, que é o mestre, ele sabe, né, uma hora uma hora ele vai nos ver, como é bacana às vezes a gente encontra uma pessoa que foi nosso professor, aí você é um professor, estou dando exemplo assim, né? Que alegria para aquele professor, puxa, aquele aluno que eu, né, pude trazer algum conhecimento, hoje está passando conhecimento. E é assim que as coisas acontecem, né? A gente vai passando bastão, né? E o que o professor, o mestre traz para nós, né, que a gente está falando da educação, é isso, ele abre para nós um campo de visão, né? É tão interessante quando a gente tem determinada aula, o professor fala alguma coisa, a gente fala, nossa, eu nunca pensei nisso, né? Puxa, da onde o professor tirou isso, né? Olha que bacana, tal, né? E isso, o professor, né, tem essa missão, a gente veio de trazer esse conhecimento, de abrir os portais das nossas visões, né? Das visões, da visão de cada um, né? E aí tá aí o processo educativo. O Jesus então veio como mestre, né? Por que que a gente chama ele de mestre? É porque ele veio com esse papel de nos ensinar, de abrir os campos para a gente poder enxergar, né? A criança está lá, né, no beabá, ela ainda não sabe formar ali uma frase totalmente. Ela imagina que amanhã ela vai poder estar escrevendo, né? Ainda não imagina, mas o professor sabe que aquele beabá é importante para ela lá no futuro né, escrevendo um texto, lendo um livro, né? Então o mestre sabia também, quando ele passou esse conhecimento para nós, né? A gente ainda estava na infância ali espiritual, né? Apesar de já ter vivido milênios e milênios, a gente ainda não tinha acordado para o amor, né? E aí ele veio nos trazer isso, né, Tiago? Verdade, Nando. E você sabe que a gente faz lembrar que algumas pessoas que elas não têm diploma, não têm uma educação formal, mas nos ensinaram muita coisa, né? Naturalmente se transformaram em professores da nossa vida. Jesus também, né, Nando? Não frequentou nenhuma escola humana, mas apresentou desde a tenridade a sabedoria acima dos mais sábios do seu tempo, mostrando a sua superioridade espiritual, assim como Lucas relata lá no início do seu evangelho, né? Ele lá discutindo com os doutores no templo. E Jesus trouxe esse legado para a gente. E tem muitos anônimos aí, né? Anjos anônimos, Nando, que não têm diplomas tão rebuscados, mas nos ensinaram muito. Às vezes é um parente mais velho, é uma avó, um avô, um tio, alguém às vezes assim que, sabe, que tem todo aquele carinho de transferir uma informação e às vezes a gente lembra de uma frase o resto da vida, né? Tenho certeza que os nossos amigos lembram tanta coisa que aprenderam assim dessa maneira. Foram ensinamentos simples, mas trazidos por pessoas que realmente eram professores da vida. É isso mesmo, a sabedoria, né? Aí ele continua aqui, o Emmanuel, apenas o cérebro cultivado, pode produzir iluminadas formas de pensamento. Só a grandeza espiritual consegue gerar palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante, né, de bálsamo. Então veja aí, o cultivo, né, cultivando aí o cérebro com bons ensinamentos, com aquilo que Jesus nos ensinou, né, para a gente poder produzir o quê? Iluminadas formas de pensamento, né, porque a gente sabe que os Espíritos dizem da forma pensamento, que ela é a produção daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente está expandindo do nosso campo mental. E a gente tem que ter esse campo educado, esses pensamentos educados, para que a gente possa gerar o quê? Porque se a gente está dentro desse universo, desse multiverso, né, a gente não está à parte de tudo. A gente, de alguma forma, a gente está se comunicando. Os nossos pensamentos, aquilo que a gente gera em pensamento, vai se comunicar com outros pensamentos. E assim por diante. E vai produzir no universo alguma coisa. Então, a gente tem que tomar o cuidado
de não produzir maus pensamentos. A gente tem que cultivar o bem, para que os nossos pensamentos sejam coisas assim naturais, que vão surgindo, né, no bem. A gente vai pensando coisa boa, e aí coisa boa vai formando, né, Tiago? É tão lindo isso, porque ao mesmo tempo que a gente vai se educando, vai modificando os nossos pensamentos, isso constrói o nosso destino. É isso que a gente está aprendendo, né? Isso modifica o nosso destino. Ah, mas eu não escolhi sofrer. Tudo bem, mas você estava pensando de uma maneira inadequada que gerou aquela situação. Nem sempre a gente tem maturidade para escolher as nossas provas, né? O espírita tem mania disso, de falar que a gente escolheu tudo, mas não é que a gente escolheu tudo conscientemente. Muitas vezes você tem um tipo de preconceito, ou um tipo de um pensamento ali enraizado que a espiritualidade quer transformar aquilo. Eles vão colocar, analisando. Nando, você que é psicólogo, tem psicólogos lá do lado de lá analisando a nossa vida e falou: ó, essa situação vai ser adequada para ele nesse momento, para ele conseguir vencer essa dificuldade que ele está enfrentando. E a gente está a todo momento interagindo com essas situações, e a espiritualidade, essas inteligências superiores, sabe esse momento exato que determinada prova causa um avanço, vamos dizer assim, seria aquele, como a gente aprendeu ali atrás, esse buril, né? Seria exatamente aquela ferramenta que desatarracha aquele parafuso enroscado. Tá faltando parafuso? Não, vamos ver se é um parafuso enroscado. Não é que tá faltando, tá enroscado. Precisa acertar esse parafuso. E determinadas situações vêm para isso. Ah, mas eu não escolhi sofrer. Não, mas determinado tipo de comportamento, invariavelmente, Tando, vai nos levar àquela tipo de lição, aquele tipo de educação que a gente precisa passar. Olha só que interessante. Então, essas formas de pensamento, como a Emmanuel está colocando, está criando o nosso destino. É quase que pavimentando, né, a nossa estrada e nosso caminho. O que a gente está criando, a gente está pavimentando. O esforço que a gente está fazendo, o sacrifício e tantas outras coisas que a gente passa na vida são a gente, quando se asfalta, né, antes de vir a manta asfáltica de asfalto aí, vem tem o quê? Pedras. Então tem as pedras lá, depois que vem aquele asfalto e vem quente, hein? Aí ele vem quente, está ali, né, sedimentando, se tornando lisinho, para se tornar uma boa estrada. Mas olha o que houve, o que precisou antes. Teve que preparar o chão de terra, teve que aplanar, teve que, né, deixar tudo ali, vamos dizer assim, enquadrado, numa medida correta, né? E aí depois vem as pedras, as britas, e depois vem o asfalto. Então a gente passa por todo um processo que às vezes é demorado, é doído, é sofrido, mas está pavimentando um caminho, né? E aí ele fala que isso, né, da grandeza espiritual, né, que consegue gerar palavra equilibrada. Se a gente chega a se sublimar, a crescer, a evoluir, a gente consegue gerar palavra equilibrada, que é o processo do pensamento que já se transformou, já se materializou, não Tiago, como o verbo, né? Ele já se materializa no verbo sublime. E aí aquele que cultivou também uma, uma voz, uma fala, ela vai ser uma fala, uma voz balsamizante, né, Tiago? Você falou algo muito profundo quando você estava falando, uma das coisas que você falou, lógico, que você colocou da fazer a pista, da base da pista. Me lembrou de uma palavra grega que não tem tradução para a gente, Nando, chama upomone, upomone, uma coisa assim. Se você escrever com H, upomone, você vai ver. Ela quer dizer, Nando, porque não tem aquele quando uma pessoa está com falta de açúcar no sangue, ela tem o quê? Aquela hipoglicemia, não tem? Então, esse hipo quer dizer baixo, que vem de baixo, né? Então, hipomone, que seria uma estrutura de baixo. Na tradução, se você ler isso no texto bíblico, eles vão traduzir às vezes como paciência, como perseverança. Ele aparece muito no texto bíblico, mas não traduzido dessa maneira. Olha só como foi difícil para os intérpretes mudar essa expressão. Mas essa estrutura de baixo seria a base para você ter uma vida abundante, seria a base para você ter paciência e perseverança. Olha só que interessante. Sem essa base, sem esse upomone, que não tem uma tradução na nossa língua, a gente está adaptando aqui, Nando, que é essa base que você está falando
que seria esse processo de educação, não teria sentido. A gente precisa construir realmente essa sustentação. E se a gente não tiver esse processo de evangelização, de construir esses valores dentro de nós, Nando, quando surgir uma situação, o que nos pode acontecer? Não sei se você se lembra daquele caso do Chico Xavier, Nando, que ele foi lá ajudar uma mulher que tinha um surto, teve uma esquizofrenia, um surto psicótico, não lembro exatamente qual que foi a doença, Nando, e ela teve essa doença do nada. Olha só que curioso esse caso. Ela era uma pessoa normal, tal, mas ela do nada ela se transformou e teve essa doença mental. E foram perguntar para o Chico qual seria a história, né, do que aconteceu com ele, com essa senhora, com essa mulher. E ele disse o seguinte: olha só, que ela, numa outra existência, era casada até inclusive estava próximo da família dela, né? Só que o marido dela elogiou, naquele período, né, onde o patrão ele tinha todo o poder sobre a vida do outro, né? Onde não tinha as leis, o patrão fazia o que dava até castigo corporal. E aí uma criada da família que estava servindo a mesa, ele abaixou assim e mostrou um pouco o seio. E o patrão elogiou o seio daquela funcionária. E ela ficou com ciúmes, a esposa, ficou morrendo de ciúmes dessa situação. Sabe o que ela fez na surdina? Mandou arrancar os seios da criada. Você imagina o trauma que ela causou nessa mulher e depois o marido descobriu depois, ela nem contou. Ela fez tanto na maldade que ela não quis nem contar, só foi lá de ciúmes, mandou arrancar os seios daquela funcionária. Aí, Nando, passado algum período, esse espírito dessa criada que foi ferida veio à família, salvo engano, neta dela, um tipo de parente, mas ela viu aquele espírito como criança. E aquele impacto energético daquele espírito causou esse distúrbio nela, ou seja, ela não tinha base, ela não tinha sentimentalmente se preparado para viver essa experiência, ela não estava ali, se ela tivesse dando trazido o evangelho para o coração dela, talvez aquele impacto energético teria sido suportado e ela não teria chegado ao ponto de entrar nesse estado de loucura, de esquizofrenia até. Olha aqui aonde vai, Nando, os reflexos de ter um coração evangelizado. Você acredita que incrível essa história, né? Muito incrível, né? Que exemplo que você trouxe aí para a gente fazer uma reflexão. Bom, a gente vai dar uma pausa agora para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui na Alvorada, do momento que a gente aí recomenda, sugere, deixa aquela água ali do lado, os benfeitores vão trabalhar na hora que você estiver ouvindo e assistindo esse programa aqui, eles vão trazer aí boas energias nesse líquido precioso. Então vamos lá no momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Que nós possamos nesse instante, então, elevando os nossos pensamentos ao nosso Mestre Jesus, aos benfeitores queridos que estão na retaguarda ou que vão à frente, iluminando aquela pavimentação que nós comentamos no dia de hoje. Que nós possamos atender ao chamado do nosso Mestre Jesus, quando nos convoca para a sua escola, como ele é mestre, para que aprendamos através do seu Evangelho, Mestre querido, esses ensinamentos que, além de tu passar para nós esses ensinamentos, tu vivenciou, experienciou, deu exemplificação, Mestre Jesus, que nós possamos recorrer àqueles livros que temos ao nosso alcance. Mencionamos nosso querido Chico Xavier, que nos trouxe, através do seu trabalho árduo, determinado, disciplinado, tanto conhecimento que ainda não abarcamos. As obras kardecianas, Pentateuco e tantas outras obras que no nosso país é um manancial incrível de conhecimento, para que eduquemos nós, espíritos, para a jornada que precisamos levar a efeito no caminho de nossas vidas.
Amado Mestre, tu há de nos orientar como nos orientou. Os benfeitores espirituais que trabalham contigo, Jesus, possam ser aquela bússola que vai nos orientar por este caminho para um norte, Senhor, do aprendizado, deste legado que tu nos deixaste, Jesus. Queremos nesse instante, então, abrir este campo em que nos encontramos para chegar aos corações que estão muitas vezes fechados, fechados na dor da ignorância, na dor do temor, do rancor, do desamor. E só os teus ensinamentos, Jesus, poderão abrir uma lacuna de luz para os olhos espirituais daqueles que ainda não enxergaram os teus ensinamentos, o teu amor. Por isso te pedimos a bênção para toda a nossa Mãe Terra, para todos os seres, para todos os reinos, para todos os lugares, para os nossos familiares, para os lares de todos, para, Senhor, cada um que está aqui neste momento que vivemos do planeta. Que a tua luz ilumine o nosso caminho, Jesus. Mais uma vez te pedimos. E que estejas conosco, Senhor, não tão somente agora, nesta hora, ou como quando estivestes, mas, Senhor, por todo sempre. Que assim seja. Muito bem. Aí, depois da prece, da oração e das vibrações, a gente quer dar um recadinho para você participar do Clube Amigos da Boa Nova, ser um sócio, ser uma sócia, porque com essa possibilidade você vai colaborar para a expansão, né, da comunicação do bem, do Evangelho de Jesus e do Espiritismo. Então, entre em contato através do site amigosdaboanova.com.br. Lá tem várias informações, como você pode se tornar sócio ou sócio. Tem os telefones 0800 12 018 38. Tem o fixo, que é o 11 2458 3214. Nesses telefones você pode obter informação também, como você pode colaborar, não é, com o Pix, né? Aí a gente vai passar aí para você, se você ligar, né? Você entrando no site, a gente informa direitinho o número do Pix, tá bom? Então esperamos você aí. Vou continuar com o texto aqui do Emmanuel, né? Quando ele diz aqui: interpretemos a dor e o trabalho por artistas celestes de nosso acrisolamento. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Olha que beleza, né, de frases, né, Tiago? Realmente é entendida pela, vamos dizer assim, Nando, pela humanidade comum como um fator de sofrimento, como um momento de tristeza, de baixa na nossa história. Seria aquele momento de vale, né? Poxa, eu tô numa pior, tô numa magrela, tô vivendo um período difícil. Mas para aqueles que enxergam o mundo pelo olhar espiritual, Nando, a espiritualidade vê a dor como um fator de impulsão, de crescimento, sobretudo como uma ferramenta educativa. Olha só como a espiritualidade enxerga, Nando, esses momentos de dificuldades. E para nós agora, com esse conhecimento da doutrina espírita, nos facilita demais compreender determinadas situações da vida. Vai prevenir muitas coisas que nos jogariam lá embaixo, não é? Que nos daria aquela, vem aquela rasteira, Nando, parece que vem aquela coisa e a gente se sente o pior, a pessoa mais indigna do mundo por passar por uma situação de dificuldade, de dor. Mas agora, com o olhar espiritual, a gente vai olhar para cima e dizer: Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim? Porque a gente conhece algumas pessoas, né, Nando, que entram num quadro até de depressão profunda porque não souberam lidar com algumas situações
de prova, onde a vida pediu algo, onde Deus falou o seguinte: olha, eu quero que você mostre o seu valor, e talvez ela não conseguiu enxergar esse caminho e só enxergou a escuridão, treva, e a dor veio como um peso, como um fator de maldição até, não é? Para uma pessoa. É verdade, né? Por isso que ele fala, para a gente interpretar a dor e o trabalho, né, como um artista celeste que ele está fazendo, que o acrisolamento que ele está fazendo com que a gente nasça, que a gente renasça, que possa renascer, que a gente possa se expandir, crescer, né? Então, às vezes vem em forma de dor, de trabalho que a gente precisa realizar e ele fala para a gente educar, né, transformar essa irracionalidade que a gente traz, né, do passado em inteligência, né? A inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Então, são processos, são degraus de evolução, no qual a gente vai, né, se educando e crescendo e evoluindo. E aí o Emmanuel ainda diz: educa e edificarás o paraíso na terra se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos a nossa vida, a fim de manifestá-lo. Então a gente às vezes não manifesta esse Deus interior que tem, né, que está em nós. E a gente precisa aprender a manifestar ele, né, Tiago? Esse seria o processo de educação com E maiúsculo, talvez. Essa frase final. Sabemos que o Senhor habita em nós, então permita que esse Deus dê vazão para ele, que ele se manifeste na nossa vida. Esse sim é o processo de educação máxima. E lembrando também esse processo da dor, né, me fez lembrar de uma coisa, de uma pessoa que estava vivendo uma situação e não enxergou a dor como um processo educativo. Olha só, Nanda, ela é até uma pessoa que tinha uma mediunidade logo na infância, tudo, enxergava os espíritos, tinha esse contato espiritual, mas ao longo do tempo ela se perdeu e se afastou. E você sabe que ela deixou o coração se esfriar. E quando veio para viver uma experiência difícil na vida, passou por um momento até de traição, de falta de lealdade, tudo se fechou de uma tal maneira que começou agora a afetar o seu corpo físico, Nando. Afetar o seu corpo físico. Aquela coisa emocional, aquela situação emocional está afetando o seu corpo físico. E ela poderia muito bem buscar uma ajuda espiritual, Nando, e encontrar a cura verdadeira, né? Por exemplo, desfazendo o nó de determinada emoção, aquela doença vai cessar. A gente está aprendendo cada vez mais que isso acontece, né? Dessas doenças psicossomáticas e tudo, né? Por exemplo, o ódio atacando o fígado, só um exemplo, né? Onde a gente já consegue linkar que determinados tipos de emoções não educadas afeta diretamente o corpo físico, mas ela se fechou de uma tal maneira justamente, Nando, porque ela não enxergou a dor como um processo educativo. Ela não vai permitir que essa dificuldade se manifeste, que Deus se transforme através dela. Ela está agora no momento de revolta, olha só que coisa. É tudo para a gente acordar, né? Despertar, porque quando a gente está numa situação dessa, muitas vezes a gente está quase que adormecido e adormecida aí, né? A gente fica nesse processo, não encontra uma solução. Se não encontra, temos que buscar ajuda. O Tiago falou, né? Vai lá no centro espírita, ou vai, faz uma terapia, busca ajuda. O que a gente não pode é permanecer nesse estado de coisas que podem trazer para o nosso ser muita dor, muito sofrimento. E a gente, em vez de buscar a solução dessas situações, a gente muitas vezes piora a situação, né? Bom, Thiago, nós estamos chegando aí ao final de mais um Alvorada. Gratidão aí por estar conosco, disponibilizar seu tempo, né, de estar aqui nesse Alvorada. Obrigado, viu, Thiago? Eu que agradeço, Nando, por a gente estar tendo esse evangelho maravilhoso. Espero que a gente saia alimentado, que a gente recorde todos esses processos no nosso espírito, né? Acorde esse evangelho no nosso espírito. Eu agradeço, meu amigo, agradeço essa conexão com todos. É isso aí, a gente agradece a você, pedindo que você possa estar conosco aí, né, nos próximos episódios, nos próximos programas, sempre aqui, né, pela manhã, ou dependendo do fuso horário onde você estiver, né, você possa ouvir e assistir e também transmitir, compartilhar com as pessoas. Então, até o próximo programa Alvorada. E agora, Tiago, aquele tchau tradicional de sempre. Tchau, Tchau, Tiago! tchau. Tchau, pessoal.
Tchau, tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada, com Nando Garcia.